Você já sentiu, no fundo da alma, que a felicidade parece distante, como algo reservado para poucos? Hoje vamos conversar sobre algo essencial. Como trilhar passos reais para a felicidade. Estou falando de autoconhecimento, da coragem de enfrentar os próprios medos, das escolhas que realmente transformam uma vida. Maíse Braga nos convida a não esperar pelo amanhã perfeito, mas a agir agora, ainda que em meio às dificuldades. Imagine se, hoje, você pudesse assumir que você é responsável, não só pelo que vive, mas por aquilo que deixa de viver. Que pudesse largar a síndrome do coitadinho, aquela voz interior que diz não sou capaz, amanhã eu faço, não tenho oportunidade. Porque autoconhecimento exige um despertar, uma coragem de olhar para si mesmo com honestidade. E mais do que isso, traduzir o conhecimento em ação, servir, amar, fazer o bem, falar, estender a mão. Assista até o fim. O que vem pode mudar o jeito como você enxerga sua vida, suas escolhas. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, abra seu coração para a transformação. Meus amigos, os espíritos amigos me disseram que aqui em Santa Catarina eu encontraria rostos e corações generosos que me receberiam e nós poderíamos meditar um pouco juntos sobre essa hora difícil que a Terra atravessa. E não deu outra. Eles nunca dizem nada que não venha a acontecer. Eu nunca tinha vindo para o sul, só de Brasília para cima, e no entanto encontrei aqui, confesso, para mim mesma, nova maneira de encarar a doutrina espírita e uma nova esperança, porque com o passar dos anos vemos tanta coisa, tantas pessoas que desanimam, que quase nos empolgamos com isso. E aqui encontrei vocês, companheiros lá de Blumenau, pessoas empolgadas em mudar a si mesmas e mudar o mundo. E é só por isso que a doutrina espírita está na Terra, para que nós possamos conseguir isso. Os amigos espirituais, entretanto, sabem que é muito difícil viver nos dias de hoje, mas sabem também que nós somos a mesma humanidade de ontem, que retorna para viver as consequências do que nós mesmos fizemos, coletiva e pessoalmente. Mas sabem que sem felicidade, pelo menos sem fazer os outros felizes, é muito difícil viver. Por isso, eles nos incentivam a nos lembrarmos de pessoas que conseguiram, de uma forma ou de outra, pelo menos buscar felicidade, mesmo que não a tenham conseguido. E eles dizem que autoconhecimento é um dos passos para a felicidade. Na época dos meus avós espíritas, a pessoa chegava à casa de oração e dizia que estava perturbada num processo que chamamos obsessão. E, naturalmente, ela não era responsável por aquilo, ela era perseguida por invisíveis que a assediavam. Se, no entanto, ela chegava à casa espírita e se considerava feliz e equilibrada, também não era mérito dela, era mérito da confiança que os espíritos amigos depositavam nela e eles a orientavam para as boas coisas. Com o passar dos anos, os espíritos viram que nós estávamos amadurecendo e eles precisavam nos dizer que, se não nos conhecêssemos profundamente, seríamos sim tomados principalmente por forças negativas que fariam de nós o que quisessem. Mas que a responsabilidade do bem ou do que não é bom estaria sempre conosco, começaria sempre portas adentro do nosso coração. Portanto, nos colocou responsabilidade, porque a pessoa que procurava a doutrina espírita nas décadas de 20 e 30 julgava-se sempre uma bola ao vento, que qualquer força poderia transformar para cá ou para lá. Os espíritos vieram dizer, principalmente através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, que tudo começava dentro de nós. E aí é que a coisa ficou mais difícil, porque não tínhamos a quem culpar, a quem responsabilizar. E é claro, houve um rapaz, pouco depois da Revolução Francesa, recém-formado em medicina, que não suportava ver o sofrimento das pessoas consideradas loucas, e vai até a Universidade de Saint-Pétri, pega as chaves que mantinham no porão os loucos acorrentados às paredes, liberta-os. E o carcereiro horrorizado diz: eu tenho 8 filhos, se esses homens e mulheres que você está libertando matarem a mim e a você, estaremos perdidos. E o jovem médico disse: não importa, se eu não puder curá-los, vou amá-los. Era Felipe Pinel, e nunca mais a loucura seria vista da mesma maneira. E os espíritos consideram que Felipe Pinel cumpriu a missão que veio à Terra para executar.
fazer com que o mundo pela primeira vez olhasse o louco não como um desesperado, sem cura, que deveria manter-se para sempre encarcerado, mas como alguém que não tinha visto motivos para ser normal e que precisava ser estudado, compreendido e amado. E nós tivemos no Brasil Nise da Silveira, também extraordinária alma, que veio com o mesmo intuito de, através da arte, libertar o que estava oculto na alma há muitas encarnações passadas e que podia fazer com que a pessoa, apesar de louca para a sociedade, voasse e produzisse extraordinárias coisas. Houve também um homem, na época considerado um visionário, e que teve realmente a visão de um novo mundo. Foi um dos revolucionários da Revolução Francesa, Robespierre, um homem que começou dizendo para todo o povo na rua: igualdade, liberdade, fraternidade. Mas ele, depois de 2 anos, estava completamente enlouquecido pelo poder, por não enxergar mais o outro como seu semelhante. E, para surpresa de muitos, ele vai até o conselho do povo e diz: não basta só virtude, é preciso a força, é preciso a tirania, tornando-se mais tirano do que os Luíses que eles haviam feito deixar o trono. Ele é procurado durante meses, fica escondido, depois, quando retorna, é preso. E ele, que se orgulhava de nunca ter assistido uma execução na guilhotina, tendo mandado quase 5.000 pessoas em 2 anos para a morte, foi a única execução que assistiu, a dele mesmo. E há de mais 18 companheiros que haviam enlouquecido como ele, considerando que era preciso ser agora tirano para tentar manter as liberdades. No filme Danton, que Gérard Depardieu faz no papel de Danton, um filme lindo, antigo, mas extraordinário, há um momento que os espíritos dizem que realmente aconteceu. Danton na carroça, algemado, indo para a guilhotina, Robespierre, escondido atrás da cortina, na água furtada onde morava, está ali a observá-lo, ele, o amigo de ontem, que ele traíra. E Danton, sabendo que Robespierre estava atrás da cortina, olha para o alto e diz: hoje sou eu, amanhã com certeza serás tu. Porque eles haviam deflagrado uma vida de liberdade para o mundo inteiro, mas sabiam que o terror havia tomado conta dos seus próprios corações e se voltava naturalmente contra eles. O outro revolucionário, Marat, não chegou a ser guilhotinado, porque foi morto pela sua criada, Carlota Cordeiro, dentro da banheira enquanto tomava banho. Mas, tendo feito uso da palavra em muitas vidas, pede para retornar no Brasil, onde muitos dos revolucionários franceses voltaram e ainda estão, e reencarna novamente na política, na figura de Carlos Lacerda. Por isso, na década de 60, Lacerda ia para a televisão. Meu pai era militar, a primeira coisa que ele fazia já era vestir a farda, porque quando Carlos Lacerda falava na televisão, as Forças Armadas entravam em prontidão. Ele tinha um dom de falar, que ele incendiava a cidade do Rio de Janeiro com 5 minutos de entrevista. Em 77, Carlos Lacerda morre e os espíritos contam que ele era Marat reencarnado. Nunca tinha perdido o dom da palavra, embora pelos seus excessos, pelas paixões que não conseguia vencer, novamente tinha sido uma pessoa incendiária. Um amigo meu contava que na Câmara e no Senado, recentemente, os funcionários resolveram reunir em CDs os melhores discursos dos parlamentares ao longo do tempo. Fulano de tal, 2 CDs, Beltrano, 3 CDs, quando chegaram em Carlos Lacerda, 14 CDs. Porque não era possível especificar qual era mais brilhante do que o outro. E os espíritos dizem que hoje em nosso país, muitos dos que detêm o poder vêm da Guerra do Paraguai ainda realizando as mesmas atrocidades. Por isso, precisamos sim ter autoconhecimento, nós, porque um dia nos será perguntado o que fizemos do nosso próprio coração. E parece tão distante quando somos jovens ou quando temos saúde, mas esse dia chegará. Daqui a 60 anos, provavelmente, muito certamente, nós atualmente encarnados aqui nesse salão, não estaremos mais aqui. Vamos estar prestando contas, sim, daquilo que fizemos, daquilo que pudemos colocar no coração alheio e da nossa própria consciência. Por isso, vamos nos conhecer cada vez mais. Vamos perceber que equilíbrio, o caminho do meio, é a palavra-chave
para as nossas almas, sempre. Outro passo para a felicidade, autoestima. Algo que nas gerações anteriores não se falava e que hoje todo pai, toda mãe, todo educador deve ensinar. Ainda hoje cedo eu vi uma professora primária dizendo, ela trabalha numa região de muito sofrimento, de muitas dificuldades, e ela começou a ver que os meninos da escola tinham uma autoestima abaixo de 0. E ela pensou, meu Deus, eu tenho que agir rápido, como é que eu vou ajudá-los? E ela começou a ver que alguns deles se penteavam, se arrumavam, as meninas colocavam laços no cabelo. Ela pensou, eu vou começar a elogiar a aparência deles. E ela começou, na hora da formatura inicial, para entrarem na sala, a chamar um e outro e a dizer aos coleguinhas, mas ela não está linda? Ele não está um rapaz? E ela percebeu que eles queriam, sim, inicialmente ao chegar à escola, serem observados. Se tinham tido cuidado de vestir bem o uniforme, se o uniforme estava limpo, crianças de 6, 7, 8 anos. Uma coisa tão rápida, tão fácil, e aquilo gerou outras coisas boas nas salas de aula. Uma simples professora, num momento inicial do dia, fazendo muito. E nós, às vezes, esperamos grandes fortunas, grandes situações positivas, que tudo esteja certo em nossa vida para realizar algo. E a morte chega antes. Quantas pessoas eu conheci que diziam, agora sou jovem, farei amanhã. Agora me casei, farei amanhã. Agora tenho filhos pequenos, farei amanhã. Agora resolvi fazer outra faculdade. Agora meus filhos são adolescentes e dão trabalho. Agora se casaram e os netos precisam de mim. E a morte chegou antes de tudo isso. A verdade insofismável foi buscar a pessoa e ela sempre adiando a sua tarefa, a sua vontade de servir. Um menino de 8 anos pintava no final de semana na garagem de casa, na Espanha, junto ao pai. O pai olhava as pinturas do menino, olhava as próprias pinturas e, amargurado, dizia ao garoto, não sei como és pior, se com giz de cera, se com a tinta, se com lápis preto. O menino, com 8 anos, amava aquele pai e ficava arrasado. A mãe, sabendo da situação, dizia ao garoto, não te preocupes com teu pai. Eu tenho certeza que se fores para a política, serás presidente do nosso país. Se fores para a medicina, descobrirás a cura de uma grave enfermidade. Se fores para qualquer área, meu filho, serás o melhor. E muitos anos depois, já idoso, à porta da sua casa, à frente dos repórteres, com saudade ele lembrava da mãe e dizia, sonhador, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. O maior pintor do século XX tinha um pai que sabia muito bem que aos 8 anos ele tinha pintura muito superior a dele, o pai, um pintor diletante de fim de semana. E o arrasava por isso. Mas a mãe não permitiu que ele não acreditasse em si mesmo. Ele aprendeu a acreditar tanto em si mesmo que virou um problema. Quando as mulheres o deixavam, ele corria pela rua atrás delas e gritava, mas você vai deixar Picasso? Ninguém deixa Picasso. E ele realmente foi um homem tão impressionante para as mulheres que 2 se mataram pela ausência dele. Ele era realmente um homem impressionante, mas altamente temperamental. Quando ele pintava através da pictografia, através de Gasparetto, que durante vários anos foi médium dos espíritos para a pintura, depois fez psiquiatria, se afastou, foi por outros caminhos. Mas quando Picasso pintava, nós lá na comunhão sabíamos. Ele achava tudo horrível. Se alguém fazia barulho na plateia, ele pegava os pincéis e destruía a pintura que estava fazendo. Ele reclamava do teor da tinta. Ele queria só a tinta importada, ou seja, desencarnou, mas continuava a mesma pessoa. Quando era Renoir, Monet, era uma maravilha, tranquilidade. Nós sabíamos que não ia ter problema. Quando o Gasparetto dizia, é Picasso que vai fazer o próximo quadro, a gente já, meu Deus do céu. Sempre dava alguma confusão, porque ele queria as condições ideais. E como ia uma multidão para assistir o fenômeno, era complicado manter as condições ideais.
Isso sempre me faz lembrar que os espíritos dizem que nós ainda temos muita ilusão em relação à nossa morte física. Quando eu desencarnar, vai tocar uma trombeta. Parabéns, você voltou! E nós viraremos uma pessoa completamente diferente, iluminada, tranquila. Isso não vai acontecer. Graças a Deus, nós ainda estamos na carne e já sabemos disso. Somos o passado em forma de presente, seremos no futuro aquilo que nós estamos construindo agora. Não haverá milagres. Continuaremos interferindo, se nos deixarem, na vida daqueles que ficarem para trás, beneficamente, se Deus quiser. Mas é preciso saber que continuaremos. E por que não construir desde agora aquilo que será o nosso futuro fora da matéria? As coisas boas, o ajudar o outro, o ter ouvidos de ouvir. Hoje as pessoas se comunicam tanto pelo celular, pela internet, de mil formas diferentes, mas nunca estiveram tão solitárias. Nunca estiveram tão em busca de um simples amigo que as possa ouvir pessoalmente, olho no olho. Portanto, vamos ter autoestima sim, vamos nos conhecer mesmo. Tenho esses defeitos, mas posso transformá-los. Minhas qualidades, vou fortalecê-las. Também não vou bancar o pobrezinho, porque em doutrina espírita tem uma coisa horrorosa, que é, eu tento ser espírita, eu estou tentando, Maíse, ser espírita. Eu só me lembro de André Luiz. André Luiz dizia, 7 dias de conhecimento espírita torna você espírita, queira você ou não. 7 dias. E as pessoas ainda dizem, agora eu não posso ajudar, agora eu não posso evangelizar, agora eu não posso fazer palestra, eu não posso fazer prece, eu só tenho 15 anos de espiritismo. E o tempo vai passando. E se há uma pessoa que vai chegar do lado de lá e não vai poder justificar muita coisa, somos nós, os espíritas. Vivíamos numa terra conflituada, mas sabíamos que a morte não existe. Vivíamos num mundo egoísta, mas sabíamos muito bem que somos o passado em forma de presente. Vivíamos num país virado de cabeça para baixo, mas sabíamos a cada um segundo suas obras. Então, nós não temos como chegar do lado de lá e dizer, meu Deus, eu não fiz, mas eu não sabia. Não, sabíamos até demais, porque os espíritas, inclusive, dizem, de cada 10 livros, já li 9. A obra de André Luiz eu releio todo ano. Memória Suicida, uma vez a cada 6 meses. Nós nos vangloriamos do nosso conhecimento. Mas conhecimento tem que ser traduzido em obra, porque senão de nada nos adiantará. Nós vamos chegar do lado de lá e seremos considerados absolutamente ignorantes. E é claro que quem de nós não queria estar num cantinho? Gente, tem dia que eu acordo, eu só quero que ninguém me telefone, que ninguém lembre que eu existo. Eu quero ir para frente do Netflix e assistir todas as séries possíveis e imagináveis. Eu quero ir para o YouTube e assistir aqueles meninos malucos falando tanta bobagem, sem imaginar a responsabilidade que é. É aquele dia que você quer assim que Jesus te esqueça. Mas a vida não permite isso. Tem uma frase, que é um provérbio chinês que eu adoro. As árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. E a verdade é que nos dias que vivemos não adianta. Não adianta nos omitir, não adianta nos esquecer, não adianta dizer amanhã eu penso nisso, porque a vida urgente nos leva de roldão para o bem ou para aquilo que não é bom. E é claro, quem determina somos sempre nós. Encontrar objetivos de luz é também um passo para a felicidade. Madre Teresa de Calcutá, quando surgiu a AIDS, percebeu que havia muitos jovens nos Estados Unidos que estavam morrendo na rua, muitos expulsos pela própria família, porque não se sabia como se contaminava. Ela então pede ao prefeito de Nova York para conseguir um prédio antigo, abandonado, e instalar lá as pessoas que estavam na rua. Havia um rapaz judeu, já nos últimos meses da doença, muito depauperado, cujo sonho era ver Jerusalém novamente. Mas logo que o médico voluntário o examinou, disse a Madre Teresa, ele não tem nem 3 meses, ele não tem condições de sair daqui e pegar um carro, quanto mais ir de Nova York a Jerusalém. E quando ele ficou muito mal, Madre Teresa pediu às forças do bem para inspirá-la. Como ela podia fazer para que ele morresse tendo a ideia de que estava em Jerusalém? Impossível. Mas cai na mão dela uma revista Time que tinha fotos de Jerusalém.
Ela passa a madrugada recortando as fotografias e prega uma a uma na parede do quarto onde o menino estava. E quando ele acordou de um de seus delírios de febre, ele olha para a parede e, por um momento, ele teve a impressão, pelas fotos, de que ele estava em Jerusalém. E ele beija a mão de Madre Teresa antes de morrer, inebriado por aquela visão da parede, e diz: Madre, vocês estão muito além do amor. Porque eu morro com a sensação, que eu sei que não é verdadeira, mas para mim é, de que eu estou de novo na terra dos meus pais e dos meus avós. E por isso uma mulher como essa dizia: o Deus da minha religião é o outro. Ela dizia que nós devíamos amar até doer. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 79, ficou sabendo que cada pessoa pagaria $250 para jantar com ela naquela noite. Ela ficou estarrecida. $250 para comer com ela? Ela foi até os responsáveis e disse: será que todos não me dariam cada um cheque de $250 e não teria o jantar e eu voltaria para Calcutá com esse dinheiro? E claro, eram embaixadores, eram presidentes, mas ela era Madre Teresa. Cada um fez o cheque e não houve o jantar. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel, ela disse uma frase curta e extraordinária: todo ser humano deseja apenas duas coisas: ser aceito e amado. E quando ela voltou para casa, não houve jantar para homenageá-la. Um ano depois, ela escreveu aos organizadores do Prêmio Nobel e disse: hoje, um ano depois, o dinheiro que eu trouxe acabou. Durante um ano, 700 pessoas em Calcutá fizeram 5 refeições por dia com o dinheiro que eu trouxe, que teria sido gasto naquela noite, naquele banquete. O mais impressionante não foi que 700 pessoas tenham se alimentado 5 vezes ao dia durante um ano com aquele dinheiro. Foi que nunca mais, nenhum prêmio Nobel fez a mesma coisa. Todos querem ser homenageados. Todos querem ter o jantar. Ela não. Levou o dinheiro e quase 1000 pessoas comeram 5 vezes por dia com aquele dinheiro. Isso dá bem a noção de como estamos enganados quando estamos na Terra. Quantas ilusões, quantos falsos desejos. Eu não posso viver sem aquela bolsa que custa R$400. Eu não posso viver sem aquele sapato que custa 800. Eu não posso viver sem ir à Europa. Eu, por exemplo, não conheço a Europa, mas já combinei com minha filha, quando eu morrer, ela me crema. E eu disse a ela, e ela preocupada: mãe, pelo amor de Deus, o que eu faço com as suas cinzas? Coloque no aspirador de pó e liga o reverso. Porque se Deus quiser eu vou estar tão longe que eu não quero saber o que foi feito das minhas cinzas. Mas mãe, as pessoas vão me cobrar. Eu falei: minha filha, filha única, já viu, coloca tudo numa caixinha. Ela disse: mãe, tive uma ideia. Vou dizer para a família que o seu último desejo era que eu fosse a Paris, jogar suas cinzas do alto da Torre Eiffel. E com certeza a família vai fazer uma vaquinha. Você desencarnada e eu em Paris. Prometo que eu levo as suas cinzas. E pelo menos as suas cinzas vão conhecer Paris. Eu tenho esperança de ir a Paris sem as minhas cinzas, ainda eu mesma. E um espírito amigo, José Grosso, disse para mim: não se preocupe, no dia que você for a Paris, você ficará impressionada, você vai lembrar de todos os becos de Paris. Então eu pensei comigo: ai meu Deus do céu, Revolução Francesa cobra caro. Porque é óbvio que, de alguma forma, eu vou reencontrar, sim, o passado. Inclusive, minha filha, quando foi aos 15 anos, ela não quis festa de aniversário. E nós demos uma viagem para ela, eu e meu ex-marido, e ela foi à Europa, conheceu 8 países. E ela contou, depois, quando voltou, que quando ela foi a Paris, as pessoas choravam na Torre Eiffel, choravam no Louvre. Ela: meu Deus, todo mundo chorando, não estou sentindo nada. Quando eles passaram por uma pequena rua, o guia turístico apontou para uma janela e disse: aqui viveu Robespierre. Ela chorou 3 horas seguidas. Então eu falei: ô minha filha, você tem dúvida de que, muitas vezes, foi lá que nós nos encontramos, naquela época extraordinária, quando caía a noite, os soldados apavorados, defendendo as Tuileries, e vinha o barulho no escuro, e os soldados perguntavam: quem vem lá? E o povo gritava: a Revolução.
E o mundo mudou para nunca mais, embora a revolução tivesse sido traída por aqueles que a iniciaram. Por isso, existem aqueles, sim, que vão à frente e que, às vezes, fracassam. Mas quem vem depois muda o mundo. E que nós sejamos, em toda parte, essas pessoas. Viver conforme o que acreditamos é também um passo para a felicidade. Martin Luther King era um jovem tribuno evangélico e havia muito racismo na região do Mississippi, e os antigos pastores, já cansados, acostumados a conforto, sabiam que tinha que haver embate para que as coisas mudassem, mas eles estavam tão acomodados. E surge aquele quase menino, com a verve da palavra, e eles se reúnem e dizem: vamos lançar esse garoto, não vai dar em nada mesmo, mas vamos colocá-lo à frente, ele vai falar por nós, ele vai levar as pedradas, ele vai viver todos os preconceitos, ficamos nós na nossa comodidade e vamos lançá-lo. Mas esqueceram, não sabiam que aquele garoto era Martin Luther King. E ele vai à frente das igrejas e depois à frente das ruas para dizer: eu tenho um sonho em que os meus filhos não serão vistos pela cor da sua pele, mas pelo seu coração e pela sua capacidade. E ele leva por todo o Alabama aquela multidão a pé até Washington para falar desse sonho. E nunca mais os Estados Unidos e o mundo foram o mesmo. Eu estive no passado, fiz 20 dias de palestra nos Estados Unidos e fiquei impressionada porque essas figuras estão vivas lá. Embora o racismo persista, Martin Luther King e tantos outros que deram a vida para fazer com que as pessoas entendessem que pele nada significa, ainda estão nos corações dos americanos. Abraham Lincoln também, porque, tendo sido alvejado no teatro naquela noite, ele, no mundo espiritual, conta os espíritos, esperou pelo seu algoz, que foi perseguido pela polícia e também morto, para recebê-lo na pátria dos espíritos e dizer a ele que o perdoava de todo o coração. Mas John Holtz, o assassino, nunca se perdoou. E volta, tempos depois, 100 anos depois, na figura de John Fitzgerald Kennedy, para resgatar o débito, morrendo assassinado da mesma forma com que matara Abraham Lincoln. Fez questão no mundo espiritual de entrelaçar sua vida, a vida de Abraham Lincoln, em detalhes impressionantes, para, enfim, resgatar o que havia feito. Morre da mesma forma. E os espíritos dizem que hoje os dois, juntos no mundo espiritual, lutam ardentemente para que não só os Estados Unidos, mas o mundo possa transformar-se. Por isso, embora as notícias que nos cheguem sejam tenebrosas, quando Donald Trump foi eleito presidente, eu tive vontade de entrar no McDonald's, pedir todo o cardápio e sair de lá já em coma diabético. Eu moro no setor sudoeste, em Brasília, tem um McDonald's imenso. Eu passei o dia andando em frente e pensando: entro, não entro, entro, não entro. Eu aviso antes minha filha Mariana, porque eu vou sair daqui comatosa, então ela vai ter que me pegar numa ambulância. Consegui resistir. E acredito sinceramente que vamos passar coisas terríveis, mas Deus está no leme e tudo passará. Nós vamos encontrar soluções, os nossos amigos americanos vão encontrar soluções também. Sai Baba, o filósofo indiano, guru indiano, disse uma frase que Divaldo ficou impressionado e comentava conosco, e eu guardei para mim. Sai Baba diz: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Portanto, não adianta dizer que nós estamos indo por caminhos mais ou menos, porque não existe mais ou menos para a nossa consciência. Ou somos dignos ou não, ou somos retos ou não, ou somos nobres ou não. Pensemos sobre isso. Múltiplas vidas tivemos em que tudo era conveniência e chegamos à loucura das atitudes. Desta vez não vai dar, porque nossa consciência está desperta. E ainda que não façamos o que é certo, não dormiremos bem à noite. Haverá problemas para o nosso descanso. Saber mudar, aliás, outro motivo de felicidade, passo para a felicidade, manter nossas convicções. Às vezes precisamos transformá-las, mas com aquela fé inabalável de que nossas escolhas positivas devem permanecer conosco. Em maio de 68,
Os rapazes das universidades não podiam visitar as garotas nos seus dormitórios. E o feijão também era horroroso, servido no refeitório da faculdade. Os jovens foram à rua para protestar, inicialmente contra essas duas coisas, mas não sabiam que muitos deles traziam do mundo espiritual a tarefa de mudar. E surge líderes como Daniel Cohn-Bendit, que com uma tinta preta escreve nas ruas de Paris: exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. E os espíritos dizem que a Revolução dos Jovens de maio de 68 em Paris deflagrou para o mundo uma ideia que floresceu. Será que todo pai e toda mãe está certo? Será que não existem pais tiranos? Será que os jovens, muitos deles, não têm algo realmente positivo a dizer? Hoje, Cohn-Bendit está já na terceira idade, ainda é vereador na França e mantém suas convicções. Mas, claro, as transformou, porque o mundo mudou muito, mas ninguém tirará dele a certeza de que foi um dos líderes dessa nova maneira de encarar a juventude. A juventude nunca mais foi a mesma. Eu tinha 10 anos quando eles foram às ruas e a minha geração foi profundamente influenciada por isso, por essa esperança de que as coisas possam ser igualitárias e melhores para todos nós. Saber mudar é importante demais também, porque quando precisamos, temos que saber como fazê-lo. Francisco de Assis, quando no meio da floresta sentava-se à beira de uma lagoa e começava a olhar a lua que se refletia na água, sempre vi um companheiro dizer: o que olhas, Francisco? É a lua que vês refletida na água? E ele, sonhador, dizia: não, é o rosto de Irmã Clara que eu vejo refletido na água. Eles se amavam, mas naquela época, para servir a Jesus, a vida na religião é que importava. Ele torna-se essa figura magnífica, e ela, Irmã Clara, mentora das Clarissas, também irmãs de caridade. Mas é claro que, vivendo uma vida separados, unidos apenas pela fé e pelo trabalho, no mundo espiritual se reencontraram e entenderam muito bem que o caminho era mesmo esse, de renúncia, de mudança, de abnegação, embora ele nunca esquecesse do amor que tinha por ela. Às vezes, alguém nos diz que não quer estar ao nosso lado, que caminhou conosco até aquele dia, mas agora quer novos rumos. Por mais que nos doa o coração, deixemos que a pessoa parta, porque não adianta tentar ficar com ela. Ela voltará um dia, e tem uma frase do John Lennon que eu adoro. Ele dizia: quando eu amo uma pessoa, deixo ela livre, se for minha, voltará. Essa é que é a verdade. Não adianta chantagem, não adianta advogado, não adianta nada, se o coração da pessoa se fechou para nós. Deixemos que a vida siga. Amanhã nos encontraremos todos. Os espíritos sempre nos lembram, até as pedras se encontram. Portanto, nos reencontraremos. Quando reclamamos da vida de agora, os espíritos nos lembram, 800 anos, 500 anos nós vimos adiando reencontros, mas nesta vida não deu. Nós tivemos que chamar para junto de nós todo mundo. Por isso nossa vida na Terra não está fácil. É o filho impermeável aos nossos bons conselhos. É o companheiro ou companheira que já não nos entende. É alguém que aparece diferente à nossa frente. Cada vez que eu vejo televisão, me lembro de Dr. Bezerra de Menezes. Em 99, na passagem do ano, na comunhão, incorporado em Dona Emília Pereira, uma das fundadoras que morreu no passado aos 99 anos, uma mulher extraordinária. Se eu tivesse ao meu lado outro Erasmo Cravo, outro Irene Carvalho, outra Emília Pereira, outro Nelson, outro Benjamin, eu juro a vocês, eu fundava uma comunhão espírita 10 vezes maior do que a que existe lá. Eram pessoas que não existem mais. E deram suas vidas para que a doutrina espírita fosse divulgada. Através de Dona Emília, naquela noite, o Dr. Bezerra deu uma mensagem. O Dr. Bezerra de Menezes é o mentor espiritual da comunhão espírita. E disse no meio da mensagem, para nossa surpresa: no terceiro milênio, principalmente nos primeiros 20 anos, e nós estamos no 16º, todas as máscaras cairão. Todas. E eu me lembro que no dia seguinte as pessoas diziam: Maíse, será que foi Dr. Bezerra mesmo? Está na cara que foi. Porque ele falou pouco de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer. Máscaras que caem na nossa família, junto às pessoas que mais amamos e que se transformam, às vezes se tornam omissas e indiferentes a nós, na sociedade, na política.
É preciso que tudo se desconstrua para que possamos, enfim, construir, em definitivo, alguma coisa jovem e bela, como sonharam os meninos de maio de 68, como sonharam os revolucionários na Revolução Francesa. Importantíssimo buscar o bem a qualquer custo. Thomas Edison acordou de madrugada com barulho quando foi olhar atrás da casa, todo seu laboratório pegava fogo. Seu filho Charles tinha 19 anos e ele disse: Charles, vá acordar sua mãe. Ela nunca viu um incêndio tão maravilhoso. Ele foi acordar a mãe, que veio desesperada de hobby e camisola, e disse a ela: mãe, o pai ficou louco. Ele está perdendo tudo e está dizendo que é lindo. Quando ela chegou até Thomas Edison, o abraçou: meu filho, o que foi? E ele disse a ela, sereno, alma de luz que era: eu estou feliz, porque Deus confia tanto em mim, que está me tirando tudo, para que eu comece de novo do zero. E 2 semanas depois ele inventa o fonógrafo. Deixou quase 1000 invenções na Terra. Morreu com 82 anos e, dizem os espíritos, era uma alma iluminada, que veio para inventar a lâmpada, mas também para nos dizer que nós precisamos não desistir nunca. E dizem os espíritos que hoje ele trabalha no mundo espiritual, junto a outros cientistas, inclusive Graham Bell, que criou o telefone, para que no futuro, através de aparelhos, nos comuniquemos diariamente com aqueles que já não estão mais na carne. Portanto, o futuro nos aguarda para coisas extraordinárias como essas. Importante vencer a síndrome do coitadinho. Meu Deus, se há uma coisa que a gente ama, é ser coitadinho. Porque é ótimo se justificar. Eu não vou no centro porque eu estou muito necessitado. Eu não ajudo porque eu sou muito coitado. Eu estou tão doentinho. Eu estou tão chateado. Meu Deus, eu estou tão sozinho. Meu Deus, eu não sou amado por ninguém. É tão confortável que a gente dificilmente sai desse lugar. A ponto de Dr. Bezerra de Menezes ter uma frase que é uma tese da psicologia moderna, mas que é dele, e que ele diz: você só muda quando a dor de mudar é menor do que a dor de deixar como está. Porque nós queremos ficar onde nós estamos. Nós não queremos que ninguém nos empurre para frente, nem para o lado. Nós queremos ficar ali, no cantinho. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem que desenvolveu uma doença que o paralisou do pescoço para baixo. Ele viajava o Brasil dentro de uma cama para fazer palestra. Esteve várias vezes conosco lá na comunhão, uma pessoa impressionante. Já está no mundo espiritual hoje. E ele, certa feita, ficou muito mal da doença, começou a sangrar, sangrava tanto que ele disse: me levem até Uberaba, porque eu quero me despedir do Chico. Colocaram-no numa Kombi, tinham que trocar os lençóis a cada meia hora. Quando ele chegou na frente do Chico: Chico, eu vim me despedir, porque eu estou morrendo, Chico. Chico olhou para ele e disse: meu filho, você está morrendo mesmo. Ele olhou para os lados e falou: está vendo, eu sabia, eu estou morrendo. O Chico está me dizendo que eu estou morrendo. Você está morrendo de uma doença terrível, meu filho. Meu Deus, é uma doença diferente da que eu tenho, que me paralisa todo. Pior. Chico, o que é? A síndrome do coitadinho. As pessoas te olham na cama e dizem: coitadinho do Jerônimo. Meu Deus, coitadinho do Jerônimo. E você não para, meu filho, de ficar coitadinho. Pare de ficar coitadinho. Ele viveu mais 30 anos depois disso. Porque ele viu que o Chico disse para ele: a grande doença que você carrega é a síndrome do coitadinho. Eu nunca me esqueci disso, porque Jerônimo me contou essa história. Eu era garota ainda. Maíse, a síndrome do coitadinho é um perigo. O médico diz que você não está bem. O amigo olha para você: nossa, você está batido. O pai, a mãe, o marido, a filha: meu Deus, tem alguma coisa errada. E você começa mesmo: meu Deus, é mesmo. Eu devo estar pior do que todo mundo diz, porque todo mundo está olhando e está vendo que eu sou um coitado. E aí, quando te pergunta: por que você não foi no centro? Por que você não tomou passe? Por que você não participou da campanha de Souza? Eu estou numa fase que não passa. E não passa mesmo. Porque se nós não dissermos que acabou, nós vamos continuar coitadinhos para sempre. E não dá tempo, nessa atual encarnação, infelizmente, para nós, coitadinhos, sermos coitadinhos. Nós temos que correr, nós temos que fazer muito por nós mesmos. Viver sem preconceito também é um passo para a felicidade. Que nos importa a vida do outro? A vida pessoal, íntima,
Meu Deus, é uma escolha dele, é uma opção dele, é o viver dele. Ele pode ser um horror, um criminoso. Os espíritos dizem, vamos aceitá-lo como é para que se torne melhor. Se ele não for aceito, não se modifica. E nós sempre apontando o dedo, dizendo ao outro como ele deve agir, como ele deve ser, como ele deve amar. Preconceituosos, intolerantes, não podemos ser assim. Em 1959, o então senador, o então governador do Mississippi, Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, determinou que as crianças negras deveriam ter acesso às escolas de crianças brancas. Foi um escândalo absoluto. Mais uma menina de 6 anos foi vestida pela mãe com seu melhor vestido. E quando chegou na porta da escola, teve que ser escoltada por 6 policiais, porque os pais e mães das crianças brancas, das 500 crianças brancas que frequentavam a escola, estavam na porta para linchá-la. Ela com 6 anos de idade. Ela entra, sobe a escada, escoltada pelos soldados. Os pais e as mães entram junto para tirar os seus filhos do colégio. As 500 crianças do lado de fora, brancas, e ela, a única criança negra, sozinha no prédio. A professora branca, que ela nunca tinha tido, senta-se ao seu lado, finge que tudo está normal, abre um livro e diz, vamos aprender? 15 dias depois, mais 6 crianças negras entraram. E como os pais e mães das crianças brancas viram que não adiantava, levaram as crianças de volta para a escola. 50 anos depois, em 2009, essa agora senhora foi convidada pelo presidente americano para almoçar na Casa Branca. E para sua surpresa, quando ela entra no salão principal, há um quadro que ocupa toda uma parede que retrata o exato momento em que ela sobe com seus cadernos na mão, aos 6 anos de idade, escoltada pelos policiais. Ela nunca imaginou que esse quadro existisse. Alguém o pintou, baseado numa foto de jornal. E Barack Obama a abraçou, apontou para o quadro e disse, se não fosse sua mãe e você, eu não estaria aqui hoje. Porque foi a coragem daquela mulher que fez com que ela botasse o seu único e melhor vestido e entrasse naquele colégio 50 anos atrás. Nós admiramos quem faz primeiro, mas sejamos nós a fazer em segundo. Não fiquemos simplesmente olhando as pessoas transformarem o mundo, vamos transformar o mundo também. Construindo amor pessoal e divino em nossas vidas, é também passo para a felicidade. Houve na Segunda Grande Guerra um grande general chamado Douglas MacArthur. Era um homem de 2 metros, impressionante, que não tirava um cachimbo da boca, um homem rigoroso. Foi ele que assinou no porta-aviões, em nome do mundo livre, o fim da Segunda Grande Guerra, junto aos japoneses. Em 42, os japoneses o expulsaram de uma praia. Ele entrou num pequeno avião, virou-se para os japoneses e disse, eu voltarei. Tenho certeza, eu voltarei. E voltou 3 anos depois, em 45, para vencer a guerra. Mas ele tinha uma esposa, que foi sua esposa da vida inteira, pela qual era apaixonado. Eles se conheceram quando ele tinha 18 anos e ela 14, num baile do exército. Havia em cima das mesas pequenos copos com amendoim. Ele pegou um dos copos, foi pedir aos pais dela permissão para dançar. Houve uma época extraordinária assim, quando o rapaz pedia licença aos pais da moça para dançar com ela. E a moça, 14 anos, ele fardado, os pais permitiram, ela foi dançar. No meio da dança, ele pede que ela abra a mão, coloca os amendoins na sua mão, olha para ela e diz, como eu queria que fossem diamantes. Ela se apaixonou completamente. Qual de nós mulheres não se apaixonaria? Até os homens. Se casaram, viveram juntos a vida toda. Ele foi herói da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia, tinha todas as medalhas de todos os países. Um dia sentiu uma dor no meio das costas, que não passava. Foi até o médico e descobriu que tinha 4 meses de vida, tinha um câncer na medula, à época sem nenhum tratamento. Ele voltou para casa, colocou um disco na vitrola, tirou-a para dançar mais uma vez. Ela se surpreendeu com o convite. Quando estavam dançando, ele tira do bolso
um colar de diamantes magnífico e coloca nas suas mãos. Vira-se para ela e diz: eu daria tudo para que fosse de novo amendoim. Porque ele daria tudo para voltar no tempo e começar de novo ao lado daquela que ele tanto amava. Há 10 anos atrás, ela foi entrevistada no programa de maior audiência da TV americana, Bom Dia América. E aos 97 anos, ela disse: eu sei que estou perto da minha partida e que vou reencontrar o meu amor. E surpreso, o repórter disse: a senhora tem certeza que a senhora vai encontrá-lo? E ela, confiante: eu tenho certeza absoluta, porque um amor como o nosso, nem Deus pode separar. E 2 noites depois, ela morreu em casa, dormindo. Alguma dúvida de que Douglas MacArthur veio buscá-la? De jeito nenhum. Ele, o general implacável, tinha um grande amor no seu coração, que era ela. E isso dulcificou suas noites e foi responsável por muitas das decisões mais positivas e equilibradas que ele desenvolveu ao longo da vida. É claro que devemos viver e sabemos que viveremos eternamente. Por isso, me recordo sempre, ainda na Segunda Guerra, de Jimmy Durante, que era um homem feio, narigudo, careca, mas contava histórias como ninguém. Ele era famosíssimo e muito popular junto ao público, e os coronéis americanos foram até ele na Segunda Guerra: Jimmy, você poderia se apresentar na frente de batalha para 200 mil soldados? Nós sabemos que muitos não vão voltar para casa, vão morrer nas batalhas finais, mas eles queriam tanto que você fosse lá contar suas histórias, contar suas piadas. Jimmy disse: olha, eu não tenho tempo nenhum, mas se você me levar de helicóptero, eu falo 10 minutos e volto. E assim foi feito. Levaram-no, havia aquela multidão de jovens soldados à frente dele. O coronel deixou o helicóptero ligado, eram só 10 minutos. Quando ele chega no palco, aquela massa humana grita o seu nome. Ele conta 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora de histórias e piadas. E o coronel já tinha mandado desligar o helicóptero. Quando 1 hora e poucos minutos, ele pega o seu chapéu coco, lança para a plateia e se despede, sobre um urro de aplausos e gritos. O coronel se aproxima dele quando as cortinas se fecharam. Jimmy, eu não entendi nada. Você ia ficar só 10 minutos, ficou mais de 1 hora? E ele afastou a cortina e disse: olhe para a primeira fila, você vai entender por que eu fiquei tanto tempo. Na primeira fila, 2 soldados haviam sentado juntos. Um tinha perdido o braço esquerdo, o outro o braço direito, e juntos se sentaram para juntos aplaudir. Nunca permitamos que alguém nos convença que somos só metade de tudo que nós podemos ser. Porque não há mal maior que alguém nos faça do que nos fazer acreditar que somos só metade de tudo que nós podemos ser. Não permitamos, porque então conheceremos talvez a única morte que realmente existe. Passo para a felicidade, reconstruirmos-nos após as graves tempestades. Ninguém está dizendo nas mensagens, e os espíritos nada mais são do que aqueles que foram homens na terra: amanhã trocaremos de lugar, vamos nós para lá e eles virão. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Jesus nunca nos disse isso. Disse ao contrário: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Estão todos dizendo que vamos passar ainda por graves problemas pessoais e coletivos. E me recordo que quando a guerra acabou, na Alemanha havia uma aldeia completamente destruída, e os americanos que lá chegaram depois dos russos pensaram: como é que nós vamos trazer a simpatia do povo para nós? A única igreja estava arrasada no chão, e um Cristo de madeira magnífico que ficava no altar despedaçado. Durante 10 meses, eles mandaram vir especialistas do mundo inteiro, e aquele Cristo foi reconstituído pedaço a pedaço, para que a igreja fosse reinaugurada e a pequena população pudesse ser atraída para uma nova vida. Mas houve um problema grave: as mãos ficaram estilhaçadas e não puderam ser reconstruídas. E aí surgiu o impasse: como reinaugurar a igreja com Cristo sem mãos no altar? Eles colocaram o Cristo no altar e aquilo parecia horrível. Até que um soldado americano que havia perdido as pernas na guerra
Estava entrando na igreja para despedir-se dos seus superiores. E, iluminado, disse: eu tenho uma frase, coronel. Vamos colocá-la em cima do Cristo e não haverá problemas para reinaugurar a igreja. E até hoje, nessa pequena aldeia alemã, lá está o Cristo de madeira sem mãos e a frase magnífica, que certamente era da espiritualidade inspirada ao rapaz, e que diz: as únicas mãos que eu tenho são as vossas. Que nós possamos pensar sobre isso, reconstruindo nossas vidas. Lembremos que as mãos de Deus são as nossas. Ele não pode fazer, pode apenas inspirar, dar força, cabe a nós. Não adianta dizer: doutrina espírita está tão tímida, ela está num cantinho porque nós não tiramos ela de lá. Porque não mostramos no nosso dia a dia a todas as pessoas que ela nos transformou, de tal maneira que nunca mais seremos os mesmos, seremos sempre melhores a cada dia. Maria Dolores diz através de Chico Xavier: coração, sigamos juntos, não te agrilhoe a problemas, esquece mágoas, não temas, vara a sombra em derredor. Sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina, onde a bondade divina levanta um mundo melhor, que é a da prática do bem, a do amor, a da sinceridade. Ela foi amiga de Divaldo Franco, era bem gordinha como eu, e ela nunca teve um namorado, só se apaixonava por um homem que não gostava dela. Sua vida afetiva foi uma frustração. Ela escreve uma poesia lindíssima no mundo espiritual em que diz: Senhor, quando vinha o Natal, eu, pequena, sonhava com a boneca que nunca ganhei. Quando jovem, pisando em alfôndegas cor-de-rosa, eu sonhava o amor que nunca veio. Hoje, alma livre no além, eu te peço, Senhor, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me o dom da compreensão, compreendendo, acertarei sempre. Nos cabe pensar. Chico Xavier, encerrando nossas palavras, dizia: muitas vezes prometi coisas que não consegui cumprir. Muitas vezes não pude estar com amigos porque a saúde não deixou. Ele contava, inclusive, que uma vez, exausto de solidão, ele disse: eu vou fazer a mala, vou de centro em centro, rever os amigos, abraçar todo mundo. Sentou-se na beirada da cama, a mala velha em cima do armário, e ele conta que, graças a Deus, o corpo lhe disse: pode ir, Chico, eu fico aqui te esperando. E ele viu que não dava mais, que não tinha mais jeito e que ele tinha que ficar. Mas ele contava que muitas vezes sonhava coisas que não se realizaram e principalmente prometia coisas que não conseguia cumprir. Mas ele dizia que aprendeu com o próprio Emmanuel. Quando acordava, sentava-se na beira da cama e dizia: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. Que nós possamos, não importa os nossos erros, as dúvidas, aquilo que não se realizou, todos os dias poder dizer: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. E muitas vezes faremos isso. O que eu fico mais feliz é imaginar que, ainda que nos encontremos outras vezes, quando vocês forem a Brasília ou quando eu vier novamente aqui, estaremos todos reunidos um dia, no país da união, sem adeus, sem lágrimas e sem morte, como dizia Emmanuel. E com que saudade vamos lembrar de domingos como esse, em que tudo parecia tão difícil, mas ao nos lembrar rapidamente das noções do bem e do amor que nos foram dados, estaremos sempre vendo Jesus à nossa frente, totalmente extraordinário, Ele, o Senhor do mundo, o governador da terra, que, no entanto, dizia a todos que o procuravam: que queres que eu te faça? Quer liberdade maior do que essa? Quer respeito ao outro maior do que esse? Ele podia tudo. Kardec perguntou aos espíritos: qual foi a alma mais perfeita que já viu na terra? E os espíritos responderam: Jesus. A verdade é que ele perguntava sempre: que queres que eu te faça? E o cego de Jericó, inebriado de esperança, lhe diz: Senhor, que eu veja. E Jesus diz a ele: pois eu quero. Já imaginaram o que é Jesus dizer na nossa vida: eu quero? Vamos unir a nossa vontade à vontade dele, e nada nos será impossível. Por isso ele afirmou: se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a essa montanha: passa daqui para lá, e nada vos será impossível. E confesso a vocês que, na minha pequenez, a minha frase favorita dele é: a cada um segundo suas obras. Se no pórtico de cada cidade houvesse essa frase,
Ninguém faria nada ao outro, nem a si mesmo, sem pensar muito bem. Eu agradeço demais a estadia feliz, os amigos que me trouxeram e que organizaram essa reunião entre nós. Agradeço aos queridos amigos que dirigem essa casa, a todos vocês, rostos amigos que eu devo reencontrar em desdobramento, porque ninguém me é estranho, e principalmente agradeçamos a Deus e às forças do bem que protegem o universo. O acaso não existe, não preside nada, embora nós digamos tantas vezes, foi por acaso. Que o não acaso em nossas vidas possa construir muita coisa. A Alta de Souza, a primeira vez que se comunicou através do Chico, psicografou uma poesia e o Chico contava que ela chorava tanto que ele não sabia dizer se as lágrimas eram dele ou dela. A grande poetisa do Rio Grande do Norte, morta aos 24 anos, depois de uma vida de sofrimentos, nenhum sonho seu se realizou. Mas ela vem do espaço para dizer, através do Chico, embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, servindo, trabalhando. Ainda ontem eu lembrava na palestra da noite que Emmanuel dizia a Chico, não há bem maior, nem recompensa maior do que voltar ao mundo espiritual e ser recebido por alguém que lhe dirá, bem-vindo amigo, o mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Que no nosso último dia de vida na Terra, assim seja. Que alguém nos venha buscar e dizer isso. Não importa o sonho que não se realizou, a fortuna que nunca veio, a saúde perdida, importa que o nosso coração levará para o outro lado mais uma experiência terrena. E se Deus quiser, estaremos entre aqueles que ainda vão voltar à Terra outras vezes. Ela é o nosso hospital escola e também está avançando. Se não avançarmos com ela, não retornaremos. Iremos para outros mundos e viveremos o tormento de Leonardo da Vinci, que desenhava tudo que tinha visto em Capela e chorava amargurado porque se lembrava que tinha vivido num planeta muito superior à Terra. E agora era simplesmente genial. Era Leonardo da Vinci, mas era uma alma que estava exilada e que ansiava tanto voltar. Não sejamos exilados, vamos até o fim, resgatando débitos, construindo o futuro, e eu tenho certeza absoluta que ao nos encontrarmos novamente, tanto eu como vocês, estaremos muito melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. E agora chegamos ao ponto central dessa mensagem. Você tem em suas mãos os passos que podem te conduzir à verdadeira felicidade. Ela não vem de fora, não depende de aplausos, de reconhecimento, de cenário ideal. Vem de dentro, do que você escolhe ser, do que você pratica amar, do bem que você faz mesmo que ninguém esteja observando. Deixe de lado o papel de vítima, a síndrome do coitadinho. Reconheça sua dor, sim, mas não permaneça nela. Seu futuro se constrói hoje, a partir da sua decisão de mudar, de servir, de amar sem esperar retribuição. Cada gesto pequeno conta. Cada vez que você estende uma palavra amiga, cada vez que cuida do outro, cada vez que escolhe a bondade mesmo diante da adversidade, você planta um mundo diferente. Se essa mensagem tocou você, ponha em prática um passo ainda hoje. Peça aquela desculpa, ofereça amor, sorria, ajude. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários o que seu coração despertou. Inscreva-se e venha seguir nessa jornada de luz, transformação e felicidade concreta.